Olá, lobinhos e lobinhas, melhor possível. Aqui é o Aquela Cláudio mais uma vez com vocês, trazendo uma nova aventura, uma nova historinha do livro da Jungle. A história de hoje é uma história muito interessante, é Tomahai dos Elefantes. Eu aposto que o seu chefe talvez não tenha contado ela para vocês. Mas iremos contar hoje, só que antes eu peço que você se inscreva no canal, pode clicar no chefinho, que é aquele bonequinho lá no canto inferior direito da sua telinha, ou se inscreva normalmente e ative o sininho para você ter acesso a todas as nossas histórias, tá bom? Deixe seu comentário, diz se você gostou ou não e peça alguma história para que nós possamos contar para vocês. Tudo isso se passa, como sempre, quase sempre, na Índia, tá bom? Existia um grande elefante, já velho, quase 70 anos, ele tinha 67 anos, já era um elefante grande e forte. O nome dele era Kalanag, que significa cobra preta. Interessante, né? Um elefante com um nome que significa cobra preta. Mas ele foi pego do meio da selva, lá do meio dos elefantes selvagens, quando tinha apenas 20 anos e não tinha toda a força que possuía agora, certo? Foi bem antes de uma guerra que houve entre a Índia, o governo inglês, e o Afeganistão, que tinham controle dos russos na época. Então, assim, faz muito tempo, foi por volta de 1842. A mãe de Kalanag era Radha Pyari, que significa Radha a querida. Ela foi pega também nessa mesma leva de elefantes. Nessa época, era costume dos indianos, junto com os ingleses, capturar elefantes na selva para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem fazer os serviços pesados, carregar canhões, carregar troncos. Eles serviam como animais de carga. Então imagina toda essa história que a gente contou sobre o grande Hathi, né, naquela época, o grande senhor da selva, e você vê os elefantes submetidos a esse tipo de tratamento com os seres humanos, tá bom? E ele, já há muito tempo, certo? Ele era acostumado, aprendeu a fazer esses serviços, a pegar grandes cargas, tá bom? E Kalanag aprendeu logo cedo, logo depois de ser capturado, ainda com 25 anos, a mãe dele disse: olha, o elefante medroso geralmente se machuca. Então ele teve que aprender logo a não ser medroso e acabou sendo muito mais querido pelas tropas inglesas que os demais elefantes. Então ele carregava às vezes barracas que pesavam mais de meia tonelada. Ele içava para dentro, ele às vezes era içado para dentro de um navio e carregado por mares distantes para fazer serviço nas áreas do norte da Índia, certo? Ele chegou a carregar um morteiro, que era um canhão enorme nas costas durante um longo percurso. E ele viveu tanto que chegou a ver a morte do imperador Teodoro em Magdala. Os elefantes geralmente vivem muitos anos. Então, alguns soldados em alguns combates disseram que ele era muito educado, muito adestrado e também era muito feroz, inclusive nas batalhas, e teria inclusive o direito a uma chamada medalha Absínia, né? Então era um elefante que se destacava naquele meio, certo? Mas por longos anos ele viu seus colegas morrerem, seja de frio, seja de fome, seja de epilepsia. Muitas vezes os elefantes acabavam se machucando muito trabalhando para os humanos. Alguns não se adaptavam, certo? Então, isso tudo era um trabalho muito árduo para os elefantes. Todavia, Kalanag, com sua desenvoltura, com toda a educação que ele tinha recebido, todo o adestramento dos humanos, acabou trabalhando com os homens na captura de outros elefantes selvagens, tá? E com isso, ele tinha já seus cerca de 3 metros de altura
da sua pata até o seu ombro, ele tinha presas de 1,5 m que eram aparadas na frente e arredondadas, e colocada um anel de cobre, umas faixas de cobre na ponta das suas presas, para que elas não rachassem na hora que ele batesse presa com um elefante selvagem. Então ele geralmente impunha a sua força, ele impunha aos elefantes que eram capturados, o chefe deles, ele sempre impunha o respeito e colocava ordem em tudo, porque só os humanos, quando capturavam, não tinham condição de fazer isso com os elefantes. Uma certa vez, um tigre tentou feri-lo, né? Um tigre bastante conhecido, e ele simplesmente, com o movimento da sua cabeça e com suas presas, num movimento chamado de foice que ele mesmo tinha inventado, conseguiu jogar longe o tigre e pisar nele, e em seguida se ajoelhar sobre a pele do tigre, matando, tá certo? Então, assim, Kalanag era muito, muito, muito poderoso mesmo. Mesmo assim, ele se deixou adestrar pelos homens. A princípio, pelo grande Tomaai dos elefantes, em seguida por seu filho, o negro Tomaai, certo? E, por fim, depois, por Tomai, e o pequeno Tomai, que era filho de Tomai. Então, temos o bisavô Tomai dos elefantes, depois o negro Tomai, que era o avô do pequeno Tomai e o pequeno Tomai, que tinha 1,20 m. Era uma criança, na faixa de seus 10 anos de idade, que tinha um Ancos gasto e liso. Lembra da história do Ancos do Rei, que controlava os elefantes, né? É aquele objeto que geralmente machuca os elefantes, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Desde pequeno, o pequeno Tomai era acostumado a dar ordens ao grande Kalanag, certo? Os donos deles, geralmente, os Mahouts, né? Eles se diziam, olha, por mais que o governo britânico compre os elefantes, mas os verdadeiros donos somos nós, que montamos neles e fazemos o trabalho pesado junto com eles, dominamos os elefantes. Era um trabalho muito difícil de se fazer, aqueles seres majestosos você conseguir domar, certo? Em alguns casos os elefantes se feriam bastante, era uma coisa terrível, mas a família de Tomai geralmente procurava tratar da melhor forma possível os elefantes que eles tinham. E sendo assim, o pequeno Tomai às vezes brincava com ele, né? Criança geralmente não tinha aqueles moldes e dizia, vai, seu porco gordo, levante as patas, levante à direita, levante à esquerda. E Kalanag, com toda a paciência do mundo, obedecia o pequeno. E os seus pais diziam que o Kalanag tinha servido tanto ao bisavô como ao avô, estava servindo à terceira geração e ia futuramente servir à quarta geração, que era o pequeno Tomai. E era como se fosse uma coisa que Kalanag já tinha que automático, era obedecer às ordens deles, tá? E Kalanag, geralmente o pequeno Tomai dizia, olha, um dia que você ficar velho, nós vamos vender você para um rajá rico, e você só vai passar por entre os elefantes, certo? Passar por homens que têm ancos de prata, cajados dourados, abrindo espaços para você, Kalanag, para dizer, lá vem o rei dos elefantes, certo? Mas o grande Tomai, o pai do pequeno Tomai, não queria aquela vida para o filho, aquela vida de caçador, aquela vida tão difícil de sair pelo mundo caçando elefantes. Ele preferia ficar nas planícies, ficar no lugarzinho dele, mas nem sempre ele podia fazer nada mais, nada menos o que queria, porque os ingleses que dominavam aquela região, geralmente tinham eles por empregados, certo? Mas o pequeno Tomai amava fazer essas trilhas, amava ir atrás dos elefantes, certo? Então, era um menino que geralmente conseguia
valer por 3 meninos. Ele trabalhava no meio dos homens, às vezes dava ordem aos elefantes, às vezes subia nos mastros que eram colocados para que os elefantes não ultrapassassem, e ficava com um fogo assim, dando ordens para lá e para cá, enquanto os homens iam laçando e tentando controlar os elefantes capturados com a ajuda, sempre montado em outros elefantes, tá bom? E numa dessas situações, Kalanag estava enfrentando o elefante selvagem e os homens todos levando eles como rebanho, e o menino saltou num poste, certo? Saltou do poste para pegar uma corda para jogar para um dos homens que estavam laçando, ou seja, embaixo dos elefantes. Era destemido. E ele fez isso e Kalanag pegou ele com a tromba e colocou de volta no poste. E o pai pegou o menino, deu umas 2 palmadas nele e disse: olha, você não pode fazer isso, isso é muito perigoso. E se o nosso chefe, certo? O chefe de todas as Kendalls, Peterson Saib, senhor Peterson, ele souber que você tem essa coragem, essa desenvoltura, você vai acabar sendo como esses homens aqui, caçadores de elefantes. O pai não queria aquilo para o filho, mas era tudo que o filho queria, certo? E com isso, geralmente, eles pegavam elefantes de todas as idades, às vezes filhotes, os filhotes geralmente davam mais trabalho, tá certo? E quando essa história chegou até Petersen, na hora de fazer o pagamento de todos os homens, procurou ver quem era o menino, tá certo? E deu 4 anos para ele comprar doces. Anos eram as moedas, tá? Aquelas moedinhas que a gente viu nas histórias de Mowgli, tá bom? E o menino ficou todo feliz e deu dinheiro para a mãe, com um bebezinho, com um irmãozinho que tinha, tá? E ele queria muito ser isso, e o pai não queria aquilo para o filho. O pai achava um trabalho, de certa forma, vergonhoso fazer aquilo de sair laçando elefantes. Ele preferia ficar nas planícies, tomando conta das cabanas e das coisas deles, tá? Por mais que eles fossem muito bons adestrando elefantes. Então, antes que o Sr. Peterson falasse com ele, o menino foi levantado por Kalanag com a tromba até a altura de Peterson. E Peterson disse: puxa vida, você ensinou esse truque para ele? Para quê? Para você pegar milhos verdes em cima do telhado? O menino disse: milhos verdes não, melões. E todo mundo rompeu nas gargalhadas, porque o menino era muito esperto, embora o menino fosse muito tímido e às vezes ficasse cobrindo o rostinho na frente do Sr. Peterson. Ainda assim, o que é que aconteceu? Ele disse assim: futuramente, ao grande Tomai, o seu filho vai poder ser um grande adestrador, um grande caçador de elefantes, mas o pai não queria aquilo para ele, certo? E aí o menino perguntou: Saib, quando é que eu vou poder fazer isso? Aí Peterson disse: no dia que você vê a dança dos elefantes. E aí todo mundo caiu na gargalhada e o menino não entendeu o porquê. E seguiram viagem. Aquela grande trilha para levar os elefantes para as planícies, para os trabalhos, aquela grande trilha cheia de elefantes capturados, alguns deles seguindo o caminho, e no meio Kalanag, junto com o grande Tomai, e outro elefante levando a mãe dele, a mãe do pequeno Tomai, o bebezinho, enfim, e a família toda viajando. E no meio dessa trilha toda, às vezes se via um elefante sair dos trilhos. E o grande Tomai dizia: olha, o que é que está acontecendo aí na frente? Vocês estão parando? Aí disse: porque os pequenos elefantes, um dos homens, um dos caçadores, né? Esses pequenos elefantes às vezes dão trabalho. Peça que Kalanag bote ordem. E Kalanag ia lá e botava ordem de volta. E aí o menino perguntou ao pai: o que é que significa isso? Essa coisa de ver a dança dos elefantes. Aí disse: significa que é uma coisa que você nunca vai ver. É uma lenda. Ou seja, Sr. Peterson, Saib, ele simplesmente lhe pregou uma peça. Mas aí um dos homens lá da frente disse o seguinte, um dos caçadores disse: isso é o que o senhor diz. Realmente essa dança dos elefantes existe. Que nada, existe nada, disse o grande Tomai. Disse: então faça o seguinte, é melhor hoje que é noite de lua, você guardar bem direitinho, amarrar bem os seus elefantes, porque senão você vai ter uma surpresa.
né? Foi se passando e o pequeno Tomai ficou com aquilo na cabeça, tá certo? Todos conduzindo os elefantes mundo abaixo. Quando chegou lá, num determinado local, fizeram um acampamento, amarraram todos os elefantes. O menino estava muito feliz por ter conseguido a afeição do Sr. Petersen. Pegou um tantã, que era um tamborzinho, começou a bater, a tocar, e aos poucos todos foram adormecendo, os elefantes foram adormecendo, menos Kalanag, que ficava balançando de um lado para o outro, num pé e no outro, e o menino se perguntando por que é que ele está tão inquieto hoje. E aí, depois de um tempo, o menino escutou um elefante fazer um barulho lá no meio da selva. E aí todos os elefantes levantaram de uma só vez. E aí o pessoal foi, bateu mais uma vez as cordas, as correntes, amarrou tudo direitinho. E aí foi quando o menino tirou a corrente de Kalanag, colocou num elefante mais jovem e colocou apenas uma corda no elefante para que desse a impressão de que ele estava amarrado. Eles já tinham feito isso antes. Mas aí aos poucos os elefantes foram adormecendo, o próprio Kalanag ficou lá só em pé do mesmo jeito, observando tudo, e o menino foi descansando, todo o acampamento foi dormindo. Mas aí houve um momento em que Kalanag se soltou daquela corda e o menino despertou. E Kalanag foi andando em direção à selva, silencioso para aquele grande tamanho, ninguém percebendo, só o menino disse: Kalanag, por favor, ó grande Kalanag, me leve junto com você. E aí levou. Colocou o menino nas costas e foi entrando a selva, e ele vendo toda aquela beleza da selva à noite, da mata, os animais todos acordados, um javali se coçando num canto, um porco-espinho passando no outro, as aves da noite acordam. Gente, vocês precisam saber como as aves acordam de noite. E aos poucos assim, ele via a mata fechada, vez ou outra conseguia ver as estrelas no alto. E quando o Kalanag foi subindo a grande encosta e chegou no alto de uma montanha, ele pôde perceber como era tudo muito bonito lá embaixo, aquelas árvores. Kalanag até então estava passando pela mata a passos lentos, quebrando folhas, quebrando árvores, mas quando ele subiu, ele começou a descer numa velocidade incrível, a cerca de 2,5 metros por passada que ele dava. E o menino começou a dizer: nossa, o que é que está acontecendo? E Kalanag indo numa carreira só, e quando foi determinado momento, o que é que acontece? Ele saiu quebrando cipós, destruindo árvores e passando no meio de tudo. E quando chegou lá num momento, a mata começou a ficar úmida, o menino começou a sentir frio e Kalanag atravessou um rio. Quando Kalanag atravessou um rio, ele percebeu que outros elefantes estavam se unindo e estavam formando uma trilha. E Kalanag pegou uma trilha que tinha sido formada por outros elefantes. Olhou logo atrás, vinha um outro elefante selvagem atrás com seus olhinhos meio apertadinhos, parecido olhos de porco. Então ele sabia que aqueles elefantes estavam todos indo para um lugar só. E eles começaram a subir uma trilha acima do rio, e quando chegou em determinado momento que subiu uma outra montanha, ele percebeu que havia uma grande clareira. E aí Kalanag entrou no meio daquela clareira e começou a perceber o pequeno Tomai que vinha muitos e muitos elefantes, dezenas e dezenas de elefantes, tantos elefantes que não conseguia, ele só sabia contar até 10. E quando ele começou a contar com um dedinho até 10 e mais outro até 10, chegou a hora que ele se perdeu, ficou meio tonto. E aí, quando todos aqueles elefantes se romperam ali, pararam, que ele não escutou mais nenhum barulho de coisa quebrando, então Tomai resolveu entrar no meio daquela clareira e deu o seu grito gutural, e os outros elefantes seguiram, vieram em direção a ele, ele em cima de Tomai, de Kalanag o tempo todo, e os elefantes se juntaram, todos
muitos, assim, dezenas, a se brincar, mais de 100 elefantes, todos na clareira. E começaram a fazer aquele barulho uníssono. E aí eram elefantes de todos os tamanhos, de várias cores diferentes, uns mais velhos, uns mais jovens, alguns filhotes no meio, fêmeas, macho, algumas bem idosas, elefantes todo jeito. E aí eles começaram todos a seguir em direção à mata. E aí todos seguiram e depois retornavam, ou seja, eles iam abrindo mais e mais a clareira para um lado e para o outro. Aí teve uma hora que Kalanagi começou a bater com um pé no outro. 1, 2, 1, 2, pum, 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 pum. E aí todos os elefantes começaram a bater com um pé e outro, e aquela dança se começou. Ele disse, puxa, que coisa grandiosa. E era uma coisa assim assustadora ao mesmo tempo. A terra toda tremia, e aí os elefantes começaram a dançar. E aí o menino percebeu, realmente isso é a dança dos elefantes, que alguns pensavam que era uma lenda. Nenhum homem jamais tinha visto aquilo, mas o pequeno Tomás estava vendo tudo em cima do dorso de Kalanagi. E aí, quando se passou quase que 2 horas disso, o menino já tonto em cima de Kalanagi, estava começando a romper a aurora. Quando começou a chegar os primeiros raios de sol, o menino olhou em volta, os elefantes todos já tinham ido. Só tinha sobrado Kalanagi, a elefanta de Sr. Petersen, que tinha fugido das correntes, Pudyumini, certo? E um outro elefante que ele não conhecia, que deveria ser de algum rajá, de algum rei que poderia morar a cerca de 140 quilômetros dali. Então, o menino olhou para Kalanagi e disse, Kalanagi, eu acho que está na hora de nós irmos. E aí Kalanagi começou a descer, Pudyumini junto com ele, e o outro elefante seguiu num sentido contrário, em direção às terras que ele pertencia. E com isso, quando chegou um determinado momento, eles foram se aproximando do acampamento de Petersen, e chegou Kalanagi, chegou Pudyumini, e aí Sr. Petersen viu aquela cena, os elefantes vindo, meio que exaustos, meio que cansados, e o menino desceu, Kalanagi desceu ele, e o menino olhou para Sr. Petersen e disse, eu vi a dança dos elefantes, e desmaiou de cansado. E aí, quando ele acordou, o Sr. Petersen estava diante dele, eles tinham preparado um café, alguma coisa para o menino comer, e do nada o pai irrompeu, veio das planícies de onde estava, atrás do filho, e o Sr. Petersen disse, olha, o seu filho presenciou que nenhum homem jamais tinha presenciado. E foi o corretor de Sr. Petersen, Matua Apa, que disse que esse menino era realmente grande, certo? Ficou provado, depois que o Sr. Petersen seguiu as trilhas dos elefantes, uma grande clareira lá em cima das montanhas, que o próprio menino tinha dito. Matua Apa disse, Sr. Petersen, esse menino, ele viu que nenhum homem viu até hoje. Ele há de ser grande, ele há de ser um grande caçador de elefantes. Não um caçador para matar, mas aqueles que pegavam os elefantes para trabalhar. E com isso se fez um ritual à noite, em que vários daqueles homens que capturavam elefantes faziam um ritual em que eles pegavam... Era um ritual até que assim, a gente não aprova muito hoje, mas era o costume na Índia. Pegava o sangue do peito de um galo selvagem e passava na testa do menino, fazendo algum símbolo. E era um ritual de iniciação. E com isso, depois, Matua Apa pegou o menino, porque ele era muito alto, muito grandão, e disse, eu sou Matua Apa, vocês sabem muito bem da minha fama, quanto eu já trabalhei fazendo tudo isso, mas eu jamais serei grande como esse menino. Ele era grandão, mas grande em tudo que ele vivenciou. E um dia ele há de ser um grande homem. E salve a partir de hoje o Tomaai dos elefantes. Não é mais o pequeno Tomaai. Assim como o bisavô dele, toda a sua geração, o bisavô dele, ele vai ser conhecido como Tomaai dos elefantes. E a partir desse dia, Tomaai, ele pôde
ser mais respeitado entre todos aqueles, mesmo sendo uma criança, entre todos aqueles homens que tinham experiência. O que nós entendemos por isso é que ele perseguiu um sonho e ele conseguiu fazer o que nenhum homem tinha feito. E com isso também percebeu uma beleza no meio disso tudo. O próprio Machuapa, quando viu aquela clareira, disse: os elefantes fazem o que querem. Os elefantes são mais inteligentes que nós homens. Eles são grandiosos e eles só se deixam dominar porque realmente querem. Então, começou a se ver o próprio Tomai, agora o Tomai dos elefantes, passou a ver os elefantes com um olhar diferente, de mais respeito, diferente daquele do início que nós vimos, certo? Com um certo desrespeito. Então, essa é a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.